Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje a gente vai responder uma pergunta que essa última semana ronda os grupos de WhatsApp, rondam os grupos de dúvidas, as perguntas para os professores. É ou não é possível reequilibrar uma ata de registro de preços? O que diz a Constituição Federal, o que diz a lei, o que diz a regulamentação, o que dizem os tribunais de contas? E eu já te respondo que a gente tem que começar com um depende. Antes de eu te explicar esse depende, se você me segue no canal, obrigado. Agora, se você não está me seguindo no canal do YouTube, você está de sacanagem comigo. Aqui a gente tem vídeo toda semana de qualidade, com jurisprudência. Aqui eu entrego ouro para vocês poderem estudar, para vocês poderem decidir a vida de vocês na administração, como empresa. Então, não deixe de me seguir, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo, salva este vídeo para assistir mais tarde. E vamos responder a pergunta. Professor, eu posso ou eu não posso reequilibrar a ata? Este problema começa muito mais profundamente na Constituição Federal. Pois é lá que começa o problema. Porque o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, vai nos trazer a necessidade de manter a efetividade da proposta. Veja comigo. Olha lá, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Agora vem a parte importante. Com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei. Volta aqui comigo. O que é esse mantidas as condições efetivas da proposta? Toda vez que eu apresento uma proposta comercial em contratação pública, seja dispensa, inexigibilidade, seja em licitação, eu estou fixando uma relação de custo e lucro. Como assim? Dentro daquele preço que eu estou cotando a minha proposta, existem todos os meus custos e o que sobrar ali vai ser o meu lucro líquido. Então vamos imaginar que numa proposta de 100 mil reais, o meu lucro líquido ali tenha sido definido pela empresa que está cotando a proposta em 20 mil reais. O que é este manter as efetividades da proposta que a Constituição Federal diz? Significa dizer que, independentemente do que aconteça, se os custos aumentarem ou diminuírem e forem alterações de mercado, não condições minhas, próprias minhas, mas alterações de mercado, de terceiros, que influenciem na execução do objeto, que influenciem na definição do custo, sem que eu possa me opor. Exemplo, aumentou o preço do aço no Brasil inteiro, aumentou o combustível, explodiu o dólar. Eu tenho o direito a manter o meu lucro inalterado e, portanto, será feito um reequilíbrio de preços para que a administração acresça valor ao contrato para dizer, olha, Ricardo, tudo bem, a alteração do custo do dólar, do aço, do combustível foi quantificada no teu contrato em 10 mil reais. Então, se o seu contrato era de 100 mil e o seu lucro era de 20, para manter estes 20, eu vou transformar esse contrato, eu vou reequilibrar esse contrato para 110 mil reais. Isso, em regra, e de forma muito sucinta, seria o reequilíbrio e a manutenção da efetividade da proposta. Do outro lado também é verdadeiro. Então, se eu tive uma isenção de tributo, se eu tive uma redução drástica de custo, a administração também pode fazer isso para reequilibrar o contrato, ou em tese a ata, que é o objeto que a gente está falando, para baixo. Olha, você tinha fixado 20 mil reais, você tinha uma carga tributária de, sei lá, vou chutar aqui, 5% nesse tributo, e esse tributo foi agora zerado. Você não tem mais carga tributária, você está isento desse tributo. Então eu vou reduzir esse percentual, não o percentual em si no valor total, mas eu vou reduzir o equivalente em reais deste imposto no valor total do contrato. Isso aconteceu muito na época da CPMF, quem é mais antigo aí vai lembrar. Então isso é manter a efetividade da proposta. Aconteça o que acontecer, eu vou manter ali aquele meu lucro, no meu exemplo, os 20 mil. Óbvio que se eu aditivo o meu contrato para acrescer quantitativo, vai também ter o acréscimo proporcional do meu lucro. Se eu reduzo via aditivo o meu quantitativo, também vai ter a redução proporcional do meu lucro, ok? Mas os custos não podem ser alterados. Se forem alterados, eu tenho direito a acrescer o valor deste custo, dessa majoração de custo, no meu contrato. Bom, feita essa explicação bem clara, para que ninguém tenha dúvida, a nova lei de licitações trouxe lá no seu artigo 82 um dispositivo que deu margem a novas interpretações. A nova lei disse que, veja comigo, o edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre as condições para alteração de preços registrados. Volta aqui comigo. A lei não disse que só pode alterar para cima ou só pode alterar para baixo. Ela disse alteração dos preços,
registrados. Então, a nova lei de licitações abriu um campo para interpretação e disse que caberá ao edital e, obviamente, ao regulamento de cada ente federativo criar as regras ali para a análise desta possibilidade ou não de alteração do preço registrado. Isso é importante porque a ata de registro de preços agora pode ter tanto reajuste em decorrência da vigência do contrato, da ata, né, a prorrogação por mais um ano, esse é um outro assunto para um outro vídeo, mas também sempre se discutiu este reequilíbrio de ata. Para quem trabalha com licitações, isso é muito importante. Por quê? Porque na prática muitas atas foram descumpridas porque existia um desequilíbrio de mercado, todo mundo sabia, mas a jurisprudência em si e a doutrina em si entendiam que lá na 8666 não dava para fazer o reequilíbrio, até por conta do decreto 7892, lá no seu artigo 19, que impediu o reequilíbrio para aumentar valores. E aí você acabava tendo descumprimento de ata, sanção da empresa, prejuízo para a administração, quer dizer, era uma vontade coletiva, tanto da administração para ter a efetividade da ata, quanto dos próprios fornecedores, por motivos óbvios, né, que se pudesse fazer reequilíbrio de ata de registro de preços. Eu até tenho um vídeo no YouTube, antigo já, mostrando que antes da nova lei de licitações já era possível equilibrar a ata. Eu trago naquele vídeo, inclusive, jurisprudência comprovando a possibilidade, não é argumentação do professor não, eu sempre aqui eu mostro jurisprudência, né? O que eu sempre digo nos meus treinamentos, não importa o que o professor fala, o que importa é o que o Tribunal de Contas fala, o que a lei fala, né? Bases concretas para você decidir. E aí então, na antiga lei nós tínhamos o decreto 7892, que não permitia, por força do seu artigo 19, o reequilíbrio para cima. Veio a nova lei, abriu o campo para a interpretação, e aí surgiu o decreto federal 11.462, regulamentando o registro de preços na nova lei. Deu para entender então? Constituição Federal, efetividade da proposta, nova lei de licitações, possibilidades de alteração do preço, e aí veio o Regulamento Federal, o 11.462, criando as regras para essa alteração, essa verificação de alteração de preços. E olha que interessante o que diz o decreto 11.462. Acompanha comigo. Lá no artigo 27 ele diz o seguinte, ó: na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fatos prevenientes que o impossibilite de cumprir o compromisso. Para fins dispostos no caput, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas. E aí vem o parágrafo 5º que diz o seguinte: comprovando, né, o fornecedor comprovando com planilhas, com documentos que realmente há essa inviabilidade do preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado. Volta aqui comigo. Não sei se parece isso para você, mas para mim é muito claro. A Constituição Federal diz que eu tenho que manter a efetividade da proposta, eu já expliquei o que é isso para você. A nova lei de licitações diz que o edital tem que trazer as regras para alteração dos preços, e aí o regulamento, né, federal, que vale no âmbito federal, obviamente, vem dizer, olha, se efetivamente se comprovar que houve uma alteração de mercado, será possível reequilibrar o preço, tanto faz para mais quanto para menos. Me parece então que, pum, maravilha, matou-se o problema na nova lei de licitações, é possível reequilíbrio. Há inclusive parecer de membros da AGU nesse sentido, de que agora é possível reequilibrar a ata, né? Obviamente que, como a lei disse que o edital tem que trazer as condições para a alteração dos preços, cabe ou ao edital ou a algum regulamento dizer como isso vai acontecer. E aí, todos os entes federativos podem regulamentar a forma como será feito o reequilíbrio das suas atas de registro de preço. A União Federal fez pelo decreto 11.462. Os estados podem ter os seus decretos, os municípios os seus decretos, enfim, todos os entes com poder de regulamentação podem editar os seus regulamentos, os seus atos normativos, tranquilamente, sem ilegalidade nenhuma. Quer dizer, hoje em dia, deferir o reequilíbrio, criar a possibilidade de regulamento, no regulamento, não é ilegal, não há problema nenhum, né? O regulamento só está particularizando algo que a lei e a própria Constituição Federal já estavam assegurando. Tanto é assim que alguns tribunais de contas vão inclusive nesse sentido. Veja, por exemplo, essa decisão. No lado positivo, né, concordando com a legislação, diz lá o Tribunal de Contas: não há prazo mínimo de vigência contratual ou da ata de preços para incidência da revisão derivada da ocorrência de fato do príncipe. O que determinará a sua incidência é a prática de ato estatal de caráter geral que afete a equação econômico-financeira do contrato em qualquer momento,
após a oferta da proposta ou do orçamento, desde que a variação seja demonstrada analiticamente para mais ou para menos. Volta aqui para mim. Então esse Tribunal de Contas ele está dizendo o seguinte, olha, só precisa provar de fato a ocorrência da situação de desequilíbrio de mercado. Né? É possível reequilibrar atas de registro de preços. Mas outros tribunais, e aí eu tenho que fazer uma crítica, é impossível não fazer, né? Desconsideram essa cadeia de raciocínio, né? Misturam legislação anterior com a legislação nova quando vão analisar o problema, né? Este é o problema, misturar as legislações passada e nova, né? E acabam decidindo dessa forma, veja comigo. No mérito, em resposta ao questionamento apresentado, afirmar não ser possível a aplicação do Instituto do Reequilíbrio Econômico-Financeiro aos valores registrados na ata de registro de preços oriundas do sistema de registro de preços, podendo, todavia, ser aplicado esse instituto aos contratos celebrados em plena execução com base na referida ata. Veja que essa decisão é posterior aí à nova lei de licitações. O acordo em si ele fala tanto da antiga lei quanto da nova lei, mistura tudo, bate no liquidificador e dá uma decisão como essa que não tem nem pé nem cabeça. Né? Essa é a grande verdade. Por quê? Porque a Constituição diz que pode, porque a nova lei diz que pode, né? Basta você regulamentar. Então, o que nos traz dúvida, o que criou a dúvida na sua cabeça se é possível ou não reequilibrar a ata de preços, são decisões como essas, que horas dizem que podem, horas dizem que não pode. Ricardo, e aí? Como é que eu defino, né? A conclusão do nosso vídeo. Como é que eu posso ou não posso? Como é que eu posso decidir? Veja, existe um princípio a qual a administração está amarrada mais do que todo e qualquer outro princípio. É um princípio, uma premissa inicial, que é o princípio da legalidade. A administração só pode fazer aquilo que estiver previsto na lei, na forma da lei, nas condições da lei. Guarda isso. Por outro lado, a jurisprudência não é lei. A jurisprudência é fonte do direito. Tá? Não confundam, quem é operador do direito vai lembrar isso lá no primeiro ano da faculdade. Lei é uma coisa, a fonte do direito é outra. Eu, administração pública, sou obrigado a cumprir a lei, a norma. Então, para te responder, professor, eu posso ou não reequilibrar a minha ata de registro de preços? A primeira pergunta que eu te faço para te responder é, depende. Você possui um regulamento dentro do seu ente federativo dizendo que é possível reequilibrar e dizendo como reequilibrar? Se você possui essa norma, sim, você pode fazer a ata de registro de preços e você pode reequilibrar a ata de registro de preços sem problema nenhum, porque você tem a cadeia, né? Você tem a Constituição, a lei e o seu decreto ou o seu normativo regulamentador dizendo como realizar o reequilíbrio da ata de registro de preços. Agora, o problema surge quando você não tem uma norma, né, regulamentando essa questão do reequilíbrio, por exemplo, no seu município. E aí você fica sujeito à interpretação do Tribunal de Contas. É aí que mora o maldito do problema. Se você não tem um regulamento efetivo, se você não fez um bom regulamento, né, você vai ficar sujeito à interpretação do Tribunal de Contas até que você regulamente. A decisão do Tribunal de Contas não é mais importante que a norma literal, principalmente na norma legal. Ela teria que ajudar a interpretar. O Tribunal de Contas deveria dizer como interpretar, mas não impor, não é? Uma interpretação que é contrária à norma literal. Tomem cuidado com isso. Tá, Ricardo? Então, entendi. Se eu tenho norma dizendo, se eu tenho regulamento dizendo que eu posso reequilibrar, eu posso ficar tranquilo e reequilibrar. É isso? É. Se eu não tenho norma regulamentadora, eu dependo do Tribunal de Contas. E aí, se ele diz que não, eu não posso reequilibrar. É isso? É. Agora, e se eu tiver norma dizendo que eu posso regulamentar e o Tribunal de Contas, né, que me audita, né, diz que eu não posso reequilibrar? Como é que funciona? Siga a lei, siga a norma. E se eventualmente o Tribunal de Contas julgar o teu reequilíbrio irregular, você tem todos os elementos disponíveis para discutir isso, inclusive no âmbito judicial. Há posicionamento do STJ já sobre isso, na antiga lei, mas há posicionamento do STJ. Poxa, se na antiga lei o STJ já dizia que era possível reequilibrar a ata, imagina agora na nova lei. Percebe? Então não precisa ficar preocupado. A única coisa que você não pode, né, se submeter é não ter um regulamento efetivo, não ter feito o regulamento no seu município, por exemplo, e aí sim você vai ficar sujeito à interpretação do Tribunal de Contas. Vídeo sobre assunto polêmico, eu tentei ser o mais sucinto possível, né? Estou aqui à sua disposição para tirar dúvidas. A jurisprudência está na tela, então assim, você pode voltar, buscar o acórdão, estudar o acórdão. E se tiver dúvida, você entra em contato comigo lá na bio do meu Instagram, tem um link direto de acesso. Eu te desejo boas estações, só se você, obviamente, curtir o meu canal, começar a me seguir, né? Eu te desejo boas estações, sucesso na sua vida e eu te vejo no próximo vídeo da semana que vem. Tchau!